A paz do Senhor, meus amados, meus queridos, ouvintes dessa live que eu decidi hoje começar a gravar uma live por dia, no mínimo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero me apresentar aqui nesta noite. O meu nome é Francisco Antunes dos Santos Filho e sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E quero aqui começar narrando a minha trajetória de fé no Evangelho, que é uma longa trajetória, pois eu me converti ao Evangelho com 16 anos de idade, tinha apenas 16 anos de idade. Então, meus queridos, aqui eu quero narrar os testemunho e quero seguir dando alguns testemunhos, porque a palavra do Senhor diz aqui em Atos, no capítulo 4 e no versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, durante a nossa trajetória da nossa vida, foi muitas coisas que nós vimos e ouvimos, e eu quero nesta noite compartilhar com todos os ouvintes dessa live. Quero já desejar a todos uma boa noite, finalzinho de dia 13 de outubro de 2025, e desejar a todos uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana próspera e abençoada para todos. Meus queridos, então, como já falei, com 16 anos de idade, eu fui chamado por Jesus. Isso foi no dia 11 de outubro de 1978. A minha conversão é um testemunho muito forte e verdadeiro da existência de Deus, da existência de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E é um testemunho muito forte que eu quero compartilhar para todos como o Senhor fala com as pessoas. A minha conversão foi diferente de muitas. Assim, durante a minha vida, eu não lembro se ouvisse alguém falar de uma conversão semelhante a essa. Eu estava na casa dos meus pais, vivendo com os meus pais, e um dos meus irmãos tinha se entregado para Jesus, tinha se convertido, e me convidou nesse dia 11 à noite para nós ir fazer um serão, uma visita a um irmão da fé. E lá fomos nós. E esse irmão, já de saudosa memória, no qual o nome dele é Valdomiro Vieira, ele, lá no oeste de Santa Catarina, no pequeno município sul Brasil, ele morava lá, mas ele tinha os filhos aqui no litoral, em Joinville. E ele tinha acabado de visitar os filhos e acabado de chegar de volta, naquela semana. E daí nós entrando ali na casa dele, aí então o meu irmão mais velho do que eu começaram a conversar. E o meu irmão perguntou como que foi a viagem, como que estavam os filhos desse senhor e como era a cidade, e o assunto discorreu a isso. Só que eu ali escutando, sentado próximo da porta, escutando. Só que no decorrer deste momento, eu fui impactado por uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Veio sobre mim algo sobrenatural, um calor diferente, um calor tão gostoso, e me invadiu, e o meu coração começou a bater forte, e o meu coração começou a disparar, e eu queria entender o que era aquilo, e não conseguia entender o que era, pois nunca tinha sentido nada igual. E eu perguntei, em meus pensamentos, perguntei a Deus, perguntando assim, secretamente na minha mente: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo?
e ouvi uma voz que veio ao meu ouvido direito, dizendo: Eu sou Jesus, estou te chamando. Chegou o momento, me aceita. E eu levantei minha mão, cortei o assunto deles e disse: Ei, eu quero aceitar Jesus agora. Jesus está me chamando. E aí então o dono da casa, seu Valdomiro Vieira, olhou para mim assustado, pouco assustado e rindo. E daí chamou a esposa dele, a, a dona Otília, que estava ali na cozinha, e disse: Olha, nós aqui falando lá da cidade de Joinville, de emprego, o assunto era esse, né? Mas Jesus falou com o irmãozinho aqui. Vem aqui, minha esposa, vamos orar por ele. E eu entrei numa sala que tinha ali, levantemos dali, fomos numa sala, e ali tinha uma mesa, eu dobrei o meu joelho ali, entreguei minha vida para Jesus. E daquele momento em diante, eu comecei a servir ao Senhor. Minha vida foi transformada, eu me senti assim, com uma vida muito abençoada. Então, comecei assim a minha trajetória de fé, com apenas 16 anos de idade. Isso já faz 48 anos, meus queridos. E estou aqui muito feliz, muito abençoado pelo Senhor. Mas não pensem que foi fácil. Foi muita luta, muita perseguição. Meu pai perseguiu muito. E como eu não tinha ainda passado a primeira Eucaristia, e eu não estava indo na catequese, meu pai passou a me obrigar eu ir. E quando ele soube que eu estava indo na igreja, ele me proibiu de ir na igreja evangélica. Ele me proibiu de certa feita que ele me cuidava assim, me vigiava todos os dias, e se eu falasse de ir, ele se levantava e não deixava eu ir. E essa luta durou por uns 2 anos. Eu consegui, no começo da minha conversão, ir a alguns cultos, uns 2 ou 3 meses, mas depois não foi mais possível. E daí, nessa luta tão grande, eu não tinha outra saída, a não ser a orar. E comecei a orar. E passando-se os dias, e passando-se em torno de um ano, quase um ano, e eu pensei, o Senhor pode dar jeito nisso. E fiz um propósito, entrei com um propósito de 30 dias de oração e jejum. E no final desses 30 dias, aí quando eu já estava ali na última semana, meu pai já estava diferente. Por certo, o Espírito Santo foi trabalhando na vida, do coração dele, ele estava bem diferente. Ele já não estava mais me obrigando eu ir à catequese, que eu tinha me matriculado na catequese. Ele não estava mais me obrigando a ir na missa, que ele tinha me obrigava a ir todos os domingos com ele à missa. E aí então, um certo domingo de manhã, ele foi para a missa e eu tinha um retiro de oração. Eu estava naquele propósito de orar meia hora por dia. Aí, naquele domingo de manhã, ele foi para a missa, não me chamou, não me obrigou a eu ir, e eu peguei e fui para aquele retiro de oração. E daí, eu comecei a lembrar das palavras do Senhor Jesus. Lembrei aqui de Mateus capítulo 7, versículo 7, que é uma promessa maravilhosa que diz a palavra: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E aí eu comecei orando, eu chegando naquele lugar para orar, eu olhei para os montes, para a natureza, e daí eu pensei assim: o Senhor é quem criou tudo, tudo isto que eu estou vendo. E o Senhor fala e até o vento e as ondas do mar lhe obedecem, como está escrito. E o Senhor pode falar com o meu pai agora. E eu dobrei o joelho e botei a boca no pó. E clamei ao Senhor, dizendo: Senhor, tu és aquele que fala, ao vento e as ondas do mar lhe obedecem. Vai lá agora, entra naquela missa e fala com o meu pai, que eu quero te servir, eu quero estar na igreja evangélica Assembleia de Deus te servindo.
Nada contra meus irmãos católicos, né, mas eu senti uma chamada para esta igreja abençoada. Eu senti uma chamada muito forte. E eu amava estar ali nos cultos, porque é muito bom estar ali nos cultos, na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E aí, então, eu pedi o seguinte para Jesus naquela oração, naquela manhã: Senhor, entra lá naquela missa e fala, como o Senhor fala com o vento e o mar, e o vento lhe obedece e as ondas lhe obedecem, fala na mente do meu pai e diz para ele que eu quero te servir. Eu quero ser crente evangélico na Igreja Assembleia de Deus. E diz para ele ir lá na casa da catequista, Dona Felícia, e falar com ela e mandar arriscar o meu nome do livro da catequese e para mim e para a tua casa te servir. Sabe, meus queridos, sabe, meus amados, aconteceu tudo como eu pedi. Quando meu pai chegou de volta da missa, ele foi para minha mãe, meu querido pai, minha querida mãe já partiram com o Senhor, já de saudosa memória, e ele chegou e contou para minha mãe que ele estava lá na missa e ele pensou que não era certo ele estar me proibindo daquele jeito. E foi lá na casa da catequista, falou com a catequista, Dona Felícia, e explicou tudo para ela e ela apoiou ele, ela concordou e ali riscou o meu nome do livro da chamada. E eu sabendo disso, eu estava por ali, havia um rio ali, eu estava ali naquele rio, pescando uns peixes por ali. Quando eu cheguei em torno do meio-dia, eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz. E na tarde eu já me arrumei e fui para o culto glorificar e louvar o nome do Senhor. E até aqui eu quero encerrar essa live, esse testemunho, e foi uma grande vitória na minha vida. E amanhã eu continuarei contando mais testemunho aqui. Agradeço a todos que ouvirem essa live e que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.